Agora a gente vai falar de forças intermoleculares. Forças intermoleculares são aquelas forças que mantêm as moléculas unidas, ou seja, permite a passagem de compostos covalentes para o estado líquido e para o estado sólido. São as forças de coesão dessas moléculas. Então, quais são os três tipos básicos de forças intermoleculares presentes nas substâncias moleculares? O dipolo-dipolo, que é quando você tem a força de atração entre duas moléculas polares. O fato de você ter a presença das cargas parciais vai acontecer o quê? A carga negativa ela vai atrair a carga positiva. Então, vai fazer com que as moléculas tendam a permanecer juntas. Ela vai aumentar com o aumento da massa atômica e se você tiver moléculas de massa parecida, ela aumenta com o valor do momento de dipolo. Ou seja, quanto maior o momento de dipolo, mais forte é o dipolo-dipolo. Além do dipolo-dipolo, a gente tem o que a gente chama de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é um tipo de dipolo-dipolo específico. Qual é a característica? Ele é um dipolo-dipolo muito mais forte. Ou seja, essa densidade de carga negativa e a densidade de carga positiva, eles são mais fortes do que o dipolo normal. E isso ocasiona o quê? Um aumento muito brusco na força de ligação. Quando é que isso ocorre? Quando você tem hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio. Então, vai ter a presença dessas forças. Professor, o que acontece com uma força intermolecular mais forte? Se as moléculas estão unidas com mais força, que são as forças de coesão, você vai precisar de mais energia para separar. Ou seja, para passar do estado sólido para o estado líquido, que você tem que separar essas moléculas, você vai precisar de mais energia. Para entrar em ebulição, que você separa completamente, você precisa de mais energia ainda. De onde vem essa energia? Calor. Ou seja, a força intermolecular ela vai afetar os pontos de ebulição. Então, compostos que têm ligação de hidrogênio, eles tendem a ter um ponto de ebulição muito maior do que o esperado para o tamanho dele. Por exemplo, aqui a gente tem os pontos de ebulição dos hidretos, que são os compostos que têm hidrogênio, e os elementos do grupo do oxigênio. A gente está vendo que quando você tem o H2TE e o H2SE, à medida que você diminui a massa, o ponto de ebulição vai diminuindo. Então, o do H2SE já é menor do que o H2TE e o H2S ele vai ser menor do que o H2SE. Quando você vai para a água, se fosse só o efeito da massa, era para a água ter o ponto de ebulição muito baixo. E, na verdade, ele é o maior de todos. Por quê? Devido à presença da ligação de hidrogênio. Isso vai acontecer com o flúor e com o nitrogênio também. Quando você compara o ponto de ebulição dele, dos hidretos dele, com o da família dele. E o último tipo de força intermolecular que a gente vai ver é quando a gente tem as moléculas apolares. As moléculas apolares, elas não têm polos, mas elas também têm as nuvens eletrônicas. Quando essas moléculas elas estão muito próximas, vai ocorrer uma força de atração do núcleo pela nuvem eletrônica da outra. Isso vai gerar uma deformação na nuvem eletrônica. Essa deformação da nuvem eletrônica vai gerar uma região que é rica em elétrons e outra que é pobre. E automaticamente a outra molécula vai sentir isso e vai gerar o polo negativo e o positivo. Então você vai ter a interação de um dipolo com um dipolo, mas só enquanto as moléculas estão próximas. No momento que elas se afastam, o dipolo é desfeito. Por isso que é chamado de forças de dispersão de London ou então força de polo induzido. Ela está presente em todas as moléculas, mas nas moléculas apolares é o único tipo de interação que existe. Para identificar o tipo de força intermolecular, você vai fazer duas perguntinhas que vai te ajudar bastante a identificar o tipo da força intermolecular. Primeiro, sua molécula é polar? Primeira resposta, não. Se for não, a força principal que atua nela vai ser dispersão de London. Se sim, aí você vai ter que responder uma segunda pergunta. Tem hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor? Se a resposta for não, você só tem um dipolo comum. Se a resposta for sim, aí você tem uma ligação de hidrogênio. Beleza? Professor, como é que essas forças intermoleculares elas vão afetar as propriedades físicas da substância? Vamos começar pela solubilidade, que é quando você mistura
duas substâncias diferentes. Existe uma regra da química chamada de semelhante dissolve semelhante, ou seja, as substâncias polares elas vão dissolver melhor em solventes polares. Exemplo, se você pegar açúcar, o açúcar ele é bastante polar e ele dissolve bem em solventes polares, como por exemplo a água que é polar. Já as substâncias apolares, como por exemplo o óleo de cozinha é apolar. Você pode verificar que ele não dissolve bem em água. Por quê? Porque a água é polar. Ele dissolveria bem em quê? Em solventes apolares. Um teste que você pode tentar fazer em casa é colocar um pouquinho de margarina em cima do azeite. O que é que acontece? A margarina é apolar e o azeite ele é apolar também. Então tem uma tendência de lentamente a margarina ir dissolvendo dentro do azeite. Agora vamos comparar as forças de ligação de moléculas de aproximadamente a mesma massa. As forças de dispersão de London elas são mais fracas do que as forças de polo, que por sua vez as forças de polo são mais fracas que as ligações de hidrogênio. Quanto maior for a intensidade da força intermolecular, maiores vão ser os pontos de fusão e ebulição. Então vamos pegar um exemplo aqui para comparar. Coloque em ordem crescente de ponto de ebulição as seguintes substâncias. Ordem crescente é do menor para o maior. Então vamos olhar aqui as estruturas. Vamos desenhar a estrutura da água, estrutura do metano e estrutura do HCl. Então vamos identificar o tipo de arranjo aqui. Quando você tem o tipo de arranjo da água, ele vai ser o quê? Do tipo A, que é o átomo central, e ele vai ter dois átomos ligados a ele, que é o átomo B. Então ele vai ser AB2 e ele tem dois pares de elétron, E2. Então, quando você tiver uma molécula que é do tipo AB2E2, se a gente olhar naquela tabelinha, vai verificar que essa molécula é polar. Aqui a gente vai ter uma molécula do tipo AP4, o átomo central, que é o carbono, ligado a 4 átomos idênticos a ele. E uma molécula do tipo AB4, ela é apolar. A molécula do HCl, ele só tem uma ligação. E essa ligação ela é polar porque os dois átomos são diferentes e têm diferentes eletronegatividades. Então ela vai ser polar. Agora a gente vai identificar o tipo de força intermolecular entre cada uma. Essa molécula de água ela é polar. E o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então ela vai interagir por ligação de hidrogênio. As moléculas apolares elas só vão interagir por força de dispersão de London. E o HCl ele vai ter força do tipo dipolo, além das dispersões de London também. Mas aqui eu não vou colocar, para a gente ficar mais simples. Então vamos comparar. Quem é a mais fraca? É a dispersão de London, que vai ser o CH4. Então, o ponto de ebulição do CH4 ele é menor que o ponto de ebulição do dipolo-dipolo. Quem é o dipolo-dipolo? É o HCl. Que é menor que o ponto de ebulição da ligação de hidrogênio. Quem é que tem ligação de hidrogênio? É o H2O. E com isso a gente termina a nossa disciplina de Química Geral 1. Grande abraço a todos e bom estudo.